6 de julho de 2026. Sibéria Ocidental, aproximadamente 2.700 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Esta é a refinaria de petróleo de Omsk, a maior da Rússia, e uma parte fundamental do sistema de processamento de petróleo bruto. Isso é a seiva da economia russa. Enquanto refinarias russas próximas aos campos de batalha da Ucrânia sofreram ataques de drones e mísseis, esta sempre se sentiu segura. De fato, aos olhos do presidente russo Vladimir Putin, Omsk é intocável. É simplesmente longe demais, muito no interior do vasto território russo para que a Ucrânia possa realmente atingir. É nisso que ele acredita, mas essa crença logo vai ruir. Assim, a Ucrânia levou a guerra a uma das regiões mais remotas da Rússia e mostrou que Putin estava errado novamente. Em 2022, a ideia de que Kiev pudesse atacar com sucesso um alvo a centenas de quilômetros dentro da Rússia era motivo de riso. O exército ucraniano simplesmente não tinha recursos para orquestrar algo assim e estava muito ocupado defendendo seu território contra enxames de invasores do Kremlin e vastas colunas de tanques, para sequer pensar em ataques em profundidade contra refinarias de petróleo russas. No entanto, em 2025, o cenário havia mudado drasticamente, assim como as prioridades da Ucrânia. Com o conflito tornando-se uma guerra brutal e sangrenta de desgaste, as forças de Kiev chegaram a uma conclusão clara. Mesmo com a ajuda do Ocidente, eles nunca poderiam esperar igualar a Rússia em um confronto direto, força por força, homem a homem. Quanto mais o conflito se prolongasse, mais as chances tenderiam a favorecer a Rússia. Mesmo que a Ucrânia repelisse vários grupos de assalto russos e destruísse dezenas ou até centenas de tanques inimigos, sempre havia mais esperando para substituí-los. Algo precisava mudar. Então, os comandantes ucranianos passaram a buscar a real fonte do poder russo além das linhas de frente. Não balas, bombas ou drones, mas o petróleo não era apenas o combustível que mantinha os tanques e veículos blindados do Kremlin funcionando, era o que formava toda a base da economia russa. O petróleo garantiu a Putin um caixa de guerra aparentemente inesgotável, e foi a vasta rede de enormes refinarias, oleodutos e terminais que permitiu a Moscou explorar suas imensas reservas de recursos naturais de forma tão eficaz. Mesmo quando onda após onda de sanções ocidentais atingiram o país, Putin conseguiu repetidamente driblá-las. Certo de que, com o petróleo fluindo e as refinarias operando, a guerra poderia durar indefinidamente. Para a Ucrânia, a solução era óbvia. Se quisesse causar o maior dano, tinha que atingir o Kremlin onde mais doía, as refinarias. Assim, teve início uma campanha prolongada das chamadas sanções de longo alcance pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ataques com drones e mísseis à infraestrutura energética russa. Os ataques começaram esporádicos, mas logo ficaram regulares com o passar das semanas e meses. Eles também se tornaram cada vez mais eficazes à medida que os operadores de drones ucranianos começaram a reconhecer e focar nas partes mais importantes dessas instalações, como as colunas de destilação, que são responsáveis por processar e separar o petróleo bruto em combustíveis utilizáveis e valiosos. A desativação desses componentes paralisou grande parte da capacidade de refino do país e os efeitos de cada ataque se acumularam. No fim de 2025, a Rússia não conseguia mais processar tanto petróleo quanto no início do ano. Isso resultava em menos combustível para a guerra, para o povo e para a exportação mundial. O pânico começou a se multiplicar e se intensificar por todo o país a cada novo ataque. Comandantes do Kremlin tiveram que desviar ativos importantes de defesa aérea, como sistemas S-400, para tentar proteger a infraestrutura energética. Não funcionou, os drones continuaram vindo, e no verão de 2026 eles estavam maiores, melhores e mais perigosos do que nunca. 27 de junho. Nas semanas que antecederam esse momento, a Ucrânia realizou vários ataques bem-sucedidos à infraestrutura petrolífera russa, incluindo refinarias, terminais, oleodutos e instalações de armazenamento de combustível. Mas Kiev vai intensificar as ações. Kiev quer aproveitar os céus limpos do verão para lançar ataques devastadores e causar o máximo de dano ao inimigo, para encurralar Putin ainda mais, forçando-o a acabar com a guerra ou arriscar uma aniquilação total.
O primeiro desses ataques está a segundos de começar, enquanto drones kamikaze ucranianos voam rapidamente pelo ar em direção a 2 pontos vitais na rede de energia do inimigo. O primeiro é a refinaria de petróleo de Slaviansk, localizada na cidade de Slaviansk, no Kuban, na região de Krasnodar, não muito longe da península da Crimeia e das águas do Mar Negro, está a apenas algumas centenas de quilômetros do território ucraniano, colocando-a bem dentro do alcance de alguns dos drones e mísseis mais destrutivos de Kyiv. Pertencente à Slaviansk Eco Ltda, esta é uma das maiores refinarias de todo o sul da Rússia. Aqui, o petróleo vira combustível marítimo para abastecer a frota russa do Mar Negro. A frota russa do Mar Negro tem sido usada durante o conflito para projetar poder e atacar cidades e vilarejos ucranianos com drones e mísseis pelo sul. A refinaria produz muita gasolina, óleo combustível e outros derivados de petróleo, muitos exportados pelo Mar Negro em navios da Frota Sombra, gerando receita constante e significativa para o Kremlin. E enquanto um enxame de drones avançava em direção a este exato local, um segundo enxame seguia em uma direção completamente diferente, rumo a outro alvo, a mais de 1.000 quilômetros de distância. A refinaria Slavneft Ianov, em Yaroslavl, situada a cerca de 240 quilômetros a nordeste de Moscou e a mais de 640 quilômetros da Ucrânia. Esta é uma das maiores refinarias da Rússia, processando milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. Fornece combustível às regiões centrais e desempenha papel de destaque na rede energética do país. É também muito bem protegida. O Kremlin entende perfeitamente a importância desta refinaria e posicionou algumas de suas melhores defesas aéreas por suas regiões ocidentais. Mas elas não são suficientes para parar os drones da Ucrânia, que avançam rapidamente em direção aos seus alvos na calada da noite. Passando por sistemas como os S-400 e os Panzer S-1 ao longo do caminho, no meio da noite, eles atacam. De repente, o céu sobre Yaroslavl e Krasnodar ganha vida com o zumbido de drones. Moradores locais acordam e correm para as janelas, pegando seus celulares para filmar o caos que sabem que está prestes a acontecer. Os radares russos finalmente ganham vida quando vários pontos aparecem em suas telas, e as defesas aéreas são ativadas em uma última e desesperada tentativa de interceptar as ameaças que se aproximam. Mas é pouco demais, tarde demais, pois vários drones penetram os perímetros de ambas as instalações e colidem diretamente com alguns de seus componentes críticos. Incêndios e explosões irrompem nos dois locais. Chamas lambem o ar e vastas nuvens de fumaça encobrem as estrelas. As ondas de choque são sentidas em todos os lugares, e o impacto do ataque não é apenas físico, mas também mental. A Ucrânia mostrou novamente à Rússia que pode agir com impunidade. Não importa o que o Kremlin faça ou quão bem tente defender suas refinarias. As forças de Kiev têm meios para atacar praticamente qualquer uma delas a qualquer momento que escolherem, e podem até atingir locais diferentes em regiões completamente distintas, quase exatamente ao mesmo tempo. E não há nada que a Rússia possa fazer para impedi-las. Se o alto comando russo pensava que esse era o auge dos ataques ucranianos no verão, logo veria que estava enganado. Porque isso não era o clímax da campanha, era apenas o ato de abertura, 5 de julho. Após apenas uma semana do ataque anterior, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia já preparam nova missão. Novamente, eles têm vários alvos em sua mira, todos peças cruciais da rede de energia do inimigo. Um deles é bem conhecido por eles. É a instalação Slavneft Ianov em Yaroslavl, exatamente a mesma refinaria que foi incendiada há poucos dias. Um local que processa impressionantes 15 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto todos os anos. Não surpreende que a Ucrânia ataque esse alvo repetidamente, pois é um pilar logístico crucial para o Kremlin. Um nó crucial, gerando muito combustível para os motores da máquina de guerra russa. Ao atacar o mesmo local poucos dias após o ataque anterior, com o ar ainda cheirando a fumaça e a poeira mal começando a assentar. A Ucrânia provaria que não tinha intenção de simplesmente deixar a Rússia consertar essa instalação e colocá-la de volta à plena capacidade. Suas forças atacariam repetidas vezes, quando e como quisessem, enquanto a guerra continuasse. E assim aconteceu nas primeiras horas da manhã, uma noite que começou como tantas outras e mergulhou em drama e caos, quando vários drones ucranianos atingiram a refinaria e a estação de bombeamento e despacho de petróleo próximas. Mais uma vez, os moradores locais foram despertados pelo som das explosões e correram para as janelas para ver o ataque acontecer.
Muitos tiraram fotos e gravaram vídeos, desafiando as ordens do Kremlin ao publicá-los publicamente na internet para que o mundo todo pudesse assistir. Novamente, fumaça subiu sobre Yaroslavl, mostrando a total ineficácia das defesas aéreas russas. Mais ou menos na mesma hora, mais drones de Kiev estavam a caminho de outro alvo, a várias centenas de quilômetros a noroeste da Slavneft Yanov, a Novatek, terminal de Ust-Luga, região de Leningrado, Rússia. Localizado a uma curta distância de São Petersburgo, de frente para o Golfo da Finlândia, Ust-Luga é um dos centros de exportação mais importantes da Rússia. Ele funciona basicamente como um polo de processamento de energia e uma instalação de embarque, processando derivados de usinas de gás em combustíveis como querosene de aviação e diesel, antes de exportá-los aos mercados internacionais pelo Mar Báltico. Para ser mais preciso, quando está operando em capacidade máxima, o ST, Luga lida com cerca de 700 mil barris de petróleo por dia, com as exportações anuais de derivados de petróleo neste local chegando a quase 33 milhões de toneladas só em 2025. Sua localização faz dela um ativo estratégico significativo para a Rússia, mas também um alvo enorme e de alto valor para a Ucrânia. Atacar este local não só pressiona o abastecimento interno de combustível da Rússia, mas também corta importantes linhas de financiamento que permitiram a Putin gastar trilhões de rublos em sua guerra contra a Ucrânia por anos. Aqui, dezenas de drones ucranianos pontilharam os céus. O governador regional de Leningrado, Alexander Drozdenko, informou depois que as defesas aéreas russas eliminaram mais de 60 Vantes. Não foi suficiente para salvar Ust-Luga, pois vários drones atingiram o terminal e danificaram a infraestrutura do porto de Vysotsky e do campo de treinamento militar de Luga, próximos dali. Após os ataques, altos funcionários russos, visivelmente abalados, buscaram algum consolo. Na crença de que deve haver algum tipo de limite para o potencial da Ucrânia, certamente havia um alcance máximo para os drones do inimigo, e isso significava que mesmo que refinarias e outras infraestruturas próximas à Ucrânia estivessem em risco, as que ficam mais distantes, como nas profundezas da Sibéria, deveriam estar imunes aos vantes inimigos. Mas a Ucrânia logo provaria como essa afirmação estava errada. Omsk é a terceira maior cidade da Sibéria e abriga a maior refinaria da Rússia. Por décadas, essa refinaria foi considerada uma das instalações industriais mais seguras de toda a Federação Russa. Construída nos anos 1950 no auge da União Soviética, sua localização a tornou um centro vital de transporte e processamento na Sibéria. Isso também a deixou a mais de 1000 milhas dos inimigos ocidentais da Rússia e das fronteiras da OTAN. Assim, mesmo nas piores projeções, como guerra com a OTAN, a Rússia sabia que a refinaria de Omsk era quase impossível de ser atingida. Quando a guerra com a Ucrânia começou, a elite de Moscou nunca imaginou que o exército de Kiev teria equipamentos avançados capazes de atingir um local tão remoto. Mesmo na era da guerra com drones, era impensável um Vante inimigo decolar na Ucrânia, cruzar a linha de frente, passar pelas zonas letais dos territórios ocupados e atravessar centenas de milhas de espaço aéreo russo e chegar à refinaria sem ser detectado e abatido antes de se aproximar do alvo. Por anos, essas suposições eram corretas. A Ucrânia não tinha drones para atingir alvos distantes, mas estava trabalhando nisso. Ano após ano, sua indústria de defesa e seu exército de drones ficaram mais fortes. Os sistemas anteriores tinham alcance limitado, muitos voavam só algumas dezenas de milhas antes de acabar a energia. Com o passar do tempo, no entanto, essas limitações começaram a diminuir. Novos drones surgiram capazes de percorrer 100, 200, 300 milhas e continuaram evoluindo. Os principais fabricantes de drones da Ucrânia, como a Firepoint, seguiram inovando e redefinindo o que um Vante podia fazer até 2024, já tinham criado algo especial. O Firepoint FP-FP1, um drone de ataque de longo alcance de uso único, que custava cerca de 55 mil para ser produzido e podia entregar uma ogiva pesando entre 60 e 120 quilos a alvos a até 1000 milhas de distância. Em 2026, a Firepoint modificou o FP-FP1 para viajar mais longe, otimizando o design, ajustando o perfil aerodinâmico e aumentando a capacidade de combustível. Ao fazer isso, trouxe centenas de novos alvos ao alcance, como a refinaria de petróleo de Omsk, antes considerada inalcançável e situada a uma distância da fronteira ucraniana semelhante à de Nova Orleans a Los Angeles.
um local isolado das linhas de frente por centenas de milhas de florestas, planícies, montanhas, vilarejos e cidades. Assim como radares e defesas aéreas em abundância, um alvo aparentemente impossível que de repente se tornou viável. A Ucrânia não queria esperar nem deixar. Operada pela gigante Gazprom, esta refinaria processa milhões de toneladas de petróleo por ano e seguia operando em capacidade máxima. Na noite de 6 de julho, as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia se prepararam para uma operação inédita, um ataque direto a um de seus alvos mais distantes. Para funcionários da refinaria de Omsk e moradores, a noite de 6 de julho parecia comum. Eles sabiam que a guerra ainda estava acontecendo na Ucrânia e que ela havia começado lentamente a se espalhar pelas regiões da Rússia. Tinham visto reportagens e lido manchetes sobre ataques a refinarias em Leningrado e Krasnodar. Mas eles sentiam uma certa sensação de segurança, considerando a grande distância que separava sua cidade do conflito. Durante anos, eles puderam assistir a guerra se desenrolar com um certo conforto, já que mesmo quando incidentes como ataques de drones e explosões aconteciam, eles estavam sempre muito distantes. Em resumo, essas pessoas nunca imaginaram que seu próprio quintal poderia se tornar um campo de batalha da mesma forma que aquelas outras cidades muito mais a oeste. De repente, drones ucranianos invadiram o espaço aéreo de Omsk e sirenes de ataque aéreo soaram em toda a região. Essas sirenes assustadoras já são comuns em outras regiões da Rússia, mas foi a primeira vez que os moradores de Omsk ouviram esse som. Foi um grande choque, mas a situação ainda pioraria. Trabalhadores da refinaria de petróleo de Omsk saíram e olharam incrédulos para o céu, enquanto o zumbido dos drones FP-1 da Ucrânia aumentava. Moradores locais correram para as janelas de seus prédios, atentos com olhos e celulares ao horizonte, buscando qualquer sinal de movimento. Segundos depois, o primeiro drone atingiu seu alvo, provocando uma enorme explosão e lançando grossas colunas de fumaça no céu noturno. Mais explosões ecoaram nos minutos seguintes, combinadas com sons de tiros e até mesmo a visão de um caça Su-57 de quinta geração no ar. Enquanto as forças militares locais recorriam a todas as opções à sua disposição para combater a ameaça iminente, nada funcionou. Nem mesmo o envio de uma das aeronaves mais avançadas da Força Aérea Russa foi suficiente para impedir o ataque. Enquanto vários drones FP-1 modificados desciam dos céus, localizavam seus alvos e avançavam em direção a eles em velocidade vertiginosa, desencadeando explosões ao impacto e deixando vastos e furiosos incêndios em seu rastro. Vários deles miraram na unidade de refino Eloavit 11, possivelmente a peça de infraestrutura mais crítica de toda a instalação, responsável por milhões de toneladas de capacidade de processamento de petróleo, enquanto outros drones miraram as colunas de processamento da refinaria. A cena rapidamente se transformou em um cenário dominado pelo pânico e pelo caos, enquanto paredes de chamas subiam ao céu e os gritos dos moradores assustados preenchiam o ar. O governador Vitaly Kotzenko recorreu às pressas ao AP russo Max para garantir que a situação estava sob controle e que a maioria dos drones ucranianos foi abatida. Mas suas palavras não conseguiram encobrir as chamas e a fumaça, nem correspondiam às imagens e vídeos chocantes que logo se espalharam na internet. Com a guerra na Ucrânia chegando a Omsk, não dá para exagerar a dimensão do ataque em Omsk. À primeira vista, foi mais um ataque bem-sucedido a uma refinaria russa. Na verdade, foi um ataque direto à maior refinaria do país, que fornecia enormes quantidades de combustível para inúmeras casas e empresas. Foi também a última das 11 maiores produtoras de gás da Federação Russa atingida por drones ucranianos, como observado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em seu relatório online sobre o ataque. Foi outro golpe duro para o setor de energia e a economia do Kremlin, afetando o processamento de petróleo e a capacidade de sustentar a guerra contra a Ucrânia. O impacto imediato do ataque vai depender exatamente de quanto dano foi causado e de quanto tempo a Rússia vai levar para reparar esse dano. Mas se analisarmos mais a fundo e olharmos para o quadro geral, o impacto é muito maior do que parece. Porque esse não foi apenas mais um ataque, foi uma ofensiva sem precedentes em um local que a Rússia achava que era imune. Foi um recado da Ucrânia para Putin, alertando que nem as regiões mais remotas de sua terra natal estão seguras. Kiev avisou ao público russo que, quanto mais a guerra durar, mais sentirão seus efeitos próximos de casa.
Acima de tudo, foi uma demonstração de como a dinâmica mudou em 2022. Seria absurdo sugerir que a Rússia sofreria um ataque desses, ainda mais insinuar que a Ucrânia conseguiria realizá-lo. Em 2026, no entanto, um ataque como esse nem chega a surpreender. É algo comum, é o novo normal, é o rumo que a guerra tomou. Não se questiona mais se a Ucrânia conseguirá atacar tão fundo no território russo, mas quando isso ocorrerá. Não só as refinarias russas estão ameaçadas. Veja como a Ucrânia usou drones de 20 mil dólares americanos para destruir petroleiros da frota sombria russa e bombardeiros nucleares de milhões de dólares. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e eu te vejo no próximo campo de batalha.